Nesta sétima aula, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da pesquisa de marketing para estudar o comportamento de compra do consumidor. A verdade eu acho que uma coisa está 100% relacionada com a outra, né? A maneira mais ideal, mais perfeita que o marketing tem para conhecer o comportamento de compra do consumidor é através da pesquisa de mercado. A pesquisa, ela é fundamental nesse caso, né? Então, os pesquisadores fazem entrevistas com os consumidores, discutem com os consumidores e aprendem com isso o que ele está fazendo, como ele está fazendo. Se nós compararmos duas empresas, uma que faz pesquisa de mercado e outra que não faz pesquisa de mercado, nós vamos ter, com certeza, resultados bem diferentes. Uma delas, a que faz pesquisa, evidentemente, vai estar procurando mudanças, fazer mudanças, realizar mudanças, alterar a sua forma, os seus produtos, alterar a sua forma de apresentar, alterar a sua comunicação, suas campanhas e tudo mais tal, em função da pesquisa do mercado. A outra, que não faz pesquisa, provavelmente vai estar acomodada, achando que aquilo que ela faz está bem feito, que para o consumidor aquilo está certo e tudo mais tal. Só que, na verdade, não está, é claro, né? É a pesquisa que alimenta o marketing na sua evolução, no seu crescimento e no seu desenvolvimento. A pesquisa nasce, evidentemente, quando o marketing faz aquelas perguntas, né? Quem é o meu consumidor? Qual é o produto que ele compra? Quando ele compra? Quanto ele compra? Como? Esses quem, qual, como, quando, quanto, essas coisas todas, são perguntas que, para serem respondidas, é necessário conversar com quem tem as respostas. E quem tem as respostas sobre a compra do consumidor é o próprio consumidor. Não adianta você perguntar isso para o funcionário da empresa que ele não vai saber responder. Quem sabe responder isso é o próprio consumidor, né? Então, vejam bem, como é que funciona a pesquisa do consumidor? Como é que a empresa faz a pesquisa do consumidor? Primeiro, evidentemente, ela tem que reconhecer e entender o problema. Qual é a situação? Eu quero entender por que o consumidor mudou sua forma de comprar, por que o consumidor compra do concorrente, por que o consumidor compra naquela loja, por que o consumidor não quer pagar mais caro. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero descobrir. Se eu tenho um produto novo, inédito, qual é a expectativa do consumidor com relação àquilo? Então, a partir do reconhecimento desse problema, eu faço um planejamento da pesquisa, elaboro qual vai ser o questionário, quais vão ser as entrevistas, como que elas vão ter que ser feitas. Aí eu executo, coloco os meus pesquisadores em campo para fazer as entrevistas, para perguntar para os consumidores aquilo que nós queremos saber. E, por fim, evidentemente, faço um relatório, né? Faço uma análise dos meus resultados, e aí então eu posso ter como isso a forma como o consumidor está modificando o seu comportamento de compra. Vejam bem, as pesquisas normalmente, elas se dividem em dois grandes grupos, as chamadas pesquisas qualitativas e as quantitativas. A qualitativa é aquela que ela não avalia exatamente numericamente o processo. Ela trata, por exemplo, de discussões em grupos, entrevistas em profundidade. Ela pega o consumidor e conversa, faz um diálogo com o consumidor, procurando ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer a respeito. Então, quando o pesquisador faz uma pergunta do tipo, qual é a sua opinião sobre isso? O consumidor vai discorrer a respeito, tal. Isso é uma pesquisa qualitativa. Perguntas do tipo, qual a sua opinião? O que o senhor acha? Como o senhor vê? Tudo isso são perguntas que são qualitativas. Já a pesquisa quantitativa é aquela que é feita através de um questionário estruturado, elaborado, tudo mais, tal, com perguntas do tipo fechada, quanto custou, quando o senhor comprou, qual a maneira de... Quer dizer, então aí são perguntas fechadas que admitem, inclusive, uma tabulação. Já a pesquisa qualitativa precisa de uma análise mais ampla, uma avaliação muito mais, assim, digamos, demorada, porque você precisa analisar aquilo que o consumidor disse. Na quantitativa, você vai quantificar, vai tabular e vai quantificar. Não podemos esquecer que atualmente, né, no mundo moderno, século XXI, nós trabalhamos em termos de pesquisa já
com uma informática muito evoluída, uma internet que traz aí uma série de novidades para nós, e os próprios sistemas de informação que existem hoje, que são muito mais rápidos, muito mais eficientes, muito mais práticos. E é por isso que a pesquisa tem tido uma evolução tão grande. E ela é cada vez mais importante, e na medida que nós temos o mundo crescendo, evoluindo da forma como, com a rapidez que evolui, é fundamental ter as respostas rápidas das pesquisas.